Oração para o renascimento. Agora estou vivendo um novo dia. Tudo que pertence ao passado, que é mau, que é indesejável, que é feio, que é sombrio, que é pessimista, já se foi. Todo o passado já desapareceu e estou renascendo agora, recebendo de Deus os pensamentos bons, desejáveis, belos, alegres e positivos. Todos esses bons pensamentos semeados em meu subconsciente estão pouco a pouco germinando, crescendo e, finalmente, no momento adequado, manifestar-se-ão em forma concreta, com certeza. No mundo da imagem verdadeira criado por Deus, não existe nada que não seja bom. E está determinado que somente o que há de bom no mundo da imagem verdadeira se manifestará neste mundo fenomênico, a não ser que nós, homens, impeçamos a sua manifestação com pensamentos negativos e errôneos. Eu renasci neste momento. Eliminei todos os pensamentos e sentimentos negativos e pessimistas que estavam obstruindo o canal por onde se manifestam todas as coisas boas do mundo da imagem verdadeira. Rompi todas as amarras que me prendiam. Na minha mente, já não existe nada que impeça a germinação e o crescimento das boas sementes que Deus colocou no meu interior. Eu renasci agora. Sou filho de Deus. Deus semeou no meu interior a possibilidade infinita que vai se manifestando cada dia mais abundantemente. Por mais que surjam aparentes dificuldades, enfrento-as com destemor e avanço decididamente. Assim procedendo, força muito maior surgirá do meu interior. Então, as dificuldades deixarão de existir e a estrada íngreme tornar-se-á plana. Olá, sejam bem-vindos ao Domingo da Seitonoye, aqui no canal oficial da Seitonoye do Brasil, no YouTube. Você já segue o nosso canal? Se sim, que bom estarmos juntos aqui hoje. Se você ainda não segue, se inscreva aqui abaixo no nosso canal para você sempre receber conteúdos maravilhosos. E ative a notificação. Assim, cada vez que sair um conteúdo novo, uma palestra nova, você vai ser avisado e não vai perder nada. Vai sempre estar nos acompanhando, tá bom? E para quem não me conhece, muito prazer. Eu sou a preletora Fernanda Negrão Chaves Caielli e sou eu que vou conduzir aqui o nosso estudo de hoje. O nosso tema de hoje, o cultivo da personalidade e do talento para vencer na vida, do livro-texto Desperte o Talento das Crianças, Orientações para Mães. Esse livro é um livro particularmente eu gosto muito. Ele é um compilado, né? Ele foi compilado na época da sua edição, né? Pela diretoria central da Pomba Branca da Seitonoye. E ele é baseado nos estudos mensais de reuniões de mães, né? Das palestras que ocorreram, é riquíssimo em relatos. Então, ele aborda bastante essa questão da educação, aqui voltada aos filhos, né, através do olhar da educação da vida, preconizada pela Seitonoye, mas vocês vão perceber aqui ao longo do nosso bate-papo, do nosso estudo, que ele se aplica, embora no texto dirigido aos filhos, se aplica a todas as pessoas, se aplica a nós mesmos, na relação que a gente tem com o outro, na relação que a gente tem conosco mesmo, né? Então, já que o nosso tema fala assim do cultivo da personalidade, do talento para vencer na vida, né, serve para todos nós, porque afinal de contas, quem não tem esse sentimento de querer vencer, né, não é mesmo? É o que a gente deseja para nós, para as pessoas que a gente ama, sobretudo para quem é pai, mãe, né, para os nossos filhos. E vale aqui a reflexão, né, de o que vem a ser esse vencer na vida. O que é vencer na vida para você? Já pensou sobre isso? Comenta aqui. Já pensei, penso bastante. Deixa aqui nos seus comentários, compartilhe o que você pensa sobre isso conosco. Mas eu vou usar aqui um exemplo
prático para a gente pensar que todo mundo com certeza já viu, né? Do esporte, né? De querer vencer, de querer ganhar, de conquistar alguma coisa, aquela boa performance, um bom resultado, né? Vencer o jogo, vencer um campeonato, vencer uma Olimpíada, né? Então, com certeza, falando, vocês já estão aí imaginando, cada um já pensou no time do coração, num atleta que segue, né? Eu estou aqui me lembrando de algumas apresentações, por exemplo, de ginástica olímpica, que eu gosto bastante de assistir, né? Que já renderam até aqui para a gente algumas medalhas para a gente, porque a gente pensa aqui com o coração, né? Com alegria. Mas estou pensando na atleta Rebeca de Andrade. Já viram, né? Com certeza. Senão depois pesquisa aí, dá uma olhada aqui. A gente fica encantado, né? Quando assiste com a performance, quando vê a apresentação, que inclusive rendeu medalha, mas a gente fica encantado enquanto está assistindo aquilo. E conforme a gente vai assistindo, a gente pensa, meu Deus, ela tem o dom, né? Que dom que a pessoa tem. Então, esse dom seria o talento que a gente está se referindo aqui, né? E o que vem a ser o talento? Bom, do dicionário, talento é a habilidade natural, deixa eu ler aqui na minha cola para vocês, é a habilidade natural para realizar algo com destreza ou com perfeição. Ainda recorrendo aqui ao dicionário, talento é uma aptidão em comum que pode ser natural ou adquirida e leva alguém a fazer alguma coisa com maestria. Então, quando a gente tem essa sensação, quando está assistindo, no dito popular a gente diz que dom, que talento, né? Então, quando a gente está vendo isso, é mais fácil da gente observar no esporte, no músico, na arte, porque se destaca dos demais, né? Então, pensando, quando ele está se destacando naquilo que está fazendo, que está executando, a gente pensa, nossa, que dom que a pessoa tem, que talento, né? E certamente tem. Vamos falar mais um pouquinho lá para frente, como todos nós temos os nossos dons, mas vamos pensar que a pessoa que se destaca, ela colocou em prática esse dom, esse talento, né? Para chegar onde chegou, ela precisou querer, ela precisou colocar em prática, com certeza, teve muito esforço, muito treino, muito empenho, né? Bastante suor, como dizem, para que aquele talento fosse expressado ali no caso da Rebeca, né, na ginástica, nas competições, tornando ela uma vencedora. E para que a gente visse esse comportamento e o que impulsiona esse comportamento, né? Então, na literatura, a gente vai observar que tem autores que vão dizer que a mentalidade vencedora, né, é a crença de que era possível, ela não sabia que era impossível, foi lá e fez, né? Não é assim? Tem um sonho, mas tem uma característica pessoal que impulsiona a pessoa a manter esse comportamento, né? A persistir, a ir atrás, né? Seja de vencer ou não, tem uma característica pessoal que impulsiona. Então, o comportamento, ou até a ausência de um comportamento esperado, é aquilo que a gente vê expressado. Mas a característica pessoal que sustenta esse comportamento, a grosso modo, aqui eu vou dizer assim, pedindo licença aos psicólogos, aos colegas meus de profissão aqui, porque não vou me aprofundar, né, no que vem a ser, mas eu vou dizer que, a grosso modo, o que sustenta, né, esta forma de ser, essa característica pessoal que mobiliza, vamos dizer que seria a personalidade. Então, eu vou recorrer ao dicionário aqui, a definição de personalidade, para a gente entender que, junto com o talento, ela é que faz o comportamento acontecer, tá? Então, vou colar aqui no dicionário online. Personalidade é o conjunto de características psicológicas que determinam padrões únicos de pensamento, de sentimento, de comportamento. É aquilo que torna o indivíduo distinto
e abrange desde traços inatos até influências do ambiente, experiências, genética, cultura, e aqui fazendo um parênteses, né? A espiritualidade, seus valores, suas crenças. Então, isso é o que estas características psicológicas é que vão mobilizar o comportamento. E esse comportamento, né, pode estar indo permitindo que o talento, que o dom se expresse ou não. E como dito, né, aqui pela própria ciência, essa personalidade é única. Então, embora ela reúna uma série de características que quando a gente vê similar, a gente vai nomeando de acordo com a nossa percepção. Por exemplo, alguém é mais introvertido, mais extrovertido, mais reflexivo, mais impulsivo. A gente tem essa tendência, né, de ir classificando. Mas se a gente olhar de perto, com uma lupa, pudesse olhar com uma lupa, com um microscópio, a personalidade também é única, embora reúna características comuns, cada personalidade é única, né? E isso reforça a ideia da individualidade. A ciência, né, ela vai nos mostrando, através desta afirmação que a personalidade é única, da digital, né, cada digital é única, da íris dos nossos olhos, né, de que cada uma é uma, do próprio DNA que carrega as informações genéticas aqui do ser humano, características da família, características individuais, mas até nos gêmeos, né, idênticos, o DNA não é igualzinho, pelo menos 0,01% faz com que essa pessoa seja única. Então a ciência comprova, e aqui vai ao encontro do ensinamento da Seichonoye, onde o sagrado mestre Masaharu Taniguchi sempre foi afirmando que somos seres únicos, criação de Deus, estamos aqui para expressar a vida de Deus, através da nossa própria individualidade. Deixa eu pegar o nosso livro-texto, então, Desperte o Talento das Crianças, na página 261, que é o capítulo, né, que aborda, na verdade, esse livro é um estudo mensal, e esse é o último mês. Então, nesse estudo mensal, ele aborda o tema, né, de hoje, cultivo da personalidade e do talento para vencer na vida. E ele diz, então está se referindo assim: apesar de nascer por meio dos mesmos pais, cada filho é diferente. Até mesmo gêmeos univitelinos nascem com personalidade e talentos completamente distintos um do outro. Isso acontece porque o Criador possui ideias infinitas e não cria nem ao menos uma folha igual à outra. Olha que lindo, né? O Criador, então Deus, possui ideias infinitas e não cria nem mesmo uma folhinha igual à outra. Então, quando a gente imagina uma pessoa, né? Então, cada um vai ter a sua peculiaridade. Então, sim, filhos do Criador, somos filhos de Deus, né? Somos todos filhos de Deus. Originariamente filhos de Deus, originariamente possuidores dos atributos de Deus, dessa vida que preenche, né? Que vibra dentro de cada um de nós, dentro de mim, né? Dos senhores que nos acompanham aqui, nos familiares, em todas as pessoas. Então, essa vida, né? Esse amor, essa sabedoria, a provisão, a alegria, a harmonia, né? Esses atributos de Deus estão dentro de cada um de nós. Mas expresso, como ele diz aqui, né? De forma peculiar, de forma individual, de forma única, porque cada um de nós, né, é único. Então, seria como essa infinidade que é Deus, que é infinito, que a gente não consegue nem mensurar, né, se expresse de infinitas formas. Então, em cada uma
em cada pessoa, né? Em cada individualidade, tá bom? Continuando aqui, então no livro, na página 261. Aí, né, ela vai dizendo assim, nesse estudo do mês, que na verdade, então, como eu falei, o livro é um estudo, né, mensal, é a compilação dos estudos mensais, né? Então ele diz que estaremos voltados nesse estudo para a melhor maneira de descobrir e cultivar a personalidade e o talento de cada filho, que é inconfundível e único, como um diamante não lapidado. Olha que lindo, né? Então esse diamante não lapidado seria os atributos de Deus, o nosso talento, né? O potencial, a capacidade infinita que está dentro dos nossos filhos, que está dentro de nós, em potencial. O que quer dizer em potencial? Está latente, né? Está ali, precisa ser extraído, direcionado de alguma forma para que ele se expresse. Então, na página 263, ele está se referindo aqui ao livro A Verdade da Vida, fazendo uma citação da Verdade da Vida, onde o Sagrado Mestre Masaharu, na Verdade da Vida, volume 14, fazendo a seguinte citação. O homem possui em seu interior uma jazida de capacidade infinita em estado latente. E quanto mais profundamente ele perfurar a jazida, maior será a extração desta capacidade latente. Perfurar aqui significa conscientizar da existência dessa jazida. Basta conscientizar-se e o tesouro da jazida será extraído. Então, aí continua aqui ainda. A criança não deve ser induzida a pensar que a capacidade é externamente manifestada, seja sua capacidade total, mas sim, né, que ela sempre tem esse potencial, essa capacidade latente a ser aqui como, fazendo analogia, né, com a jazida, a ser perfurada, a ser exteriorizada. Então, isso muda muito alguns paradigmas que a gente aprendeu ao longo da vida, né, na educação, ou na educação que a gente recebeu, de que essa capacidade venha do externo, só do estímulo externo, que tem que ser aprendido, que tem que ser ensinado. Aqui a gente está afirmando, né, que já tem que ser extraído porque já está aqui em forma de potencial. Então, e como? Né? A grande questão é o como. Então, a educação da vida vai nos ensinando. Então, ele afirma assim para mim, como, né? A capacidade interior floresce quando a criança é reconhecida e elogiada por meio de palavras e de amor. Então, esse florescer também é analogia, né? Como ela floresce, como ela exterioriza, e está sendo bastante usado esse termo hoje em dia na educação, né? Do florescer, de expressar-se. Então, aqui já falava. Então, quando a criança é reconhecida e elogiada por meio de palavras, por meio né, pela expressão do amor, é que ela começa a se manifestar. E quando, desde o ventre materno, ela está absorvendo os pensamentos e atitude dos pais, em um cotidiano completamente então, se o cotidiano for completo de palavras positivas, de palavras de incentivo, numa atmosfera de amor, então é que crescem os filhos de Deus com uma rica personalidade. Olha que profundo, né? A nossa responsabilidade também. E aí aí fiquei eu aqui pensando, antes de continuar o livro, esta rica personalidade mencionada aqui, né, seria esta rica personalidade para vencer na vida. Voltei lá para a questão do que é vencer, né? Então, se a gente olhar pelo senso comum, o vencer vai estar atrelado a conquistas materiais. Geralmente a gente ouve, né?
Ah, ele venceu na vida, porque teve a casa própria, porque às vezes concluiu um curso superior que era tão sonhado, conquistou ali o emprego que queria com uma boa situação financeira, formou a sua família, né? Então a gente geralmente faz essa relação, né? Se você perguntar no popular. E tudo isso tem a sua importância e também faz parte, né, desse sentir o venci na vida. Mas aqui na Seichonoye a gente faz uma reflexão, e o livro fala muito sobre isso, que sobre o... Vou voltar um pouquinho aqui e depois vocês vão ler na íntegra aqui o capítulo, tá bom? Dizendo que da importância, né, de se formar, então, cidadão, um filho, um bom filho, aqui é o bom entre aspas, né? No bom no sentido de extrair o que ele tem de melhor, de extrair, de manifestar, né, o Deus do seu interior, mas ele vai dizendo aqui que, olha, então formar um bom filho com essa personalidade rica depende ou não de aplicar, né, o ensinamento na vida cotidiana. Dependerá também, olha, de perseverança, de força de vontade e do aprimoramento da consciência do educador. Aqui ele está se referindo, né, da consciência da mãe, porque está numa reunião de mães, mas depende da consciência de quem está ali educando. E ele chama a nossa responsabilidade ainda, né, sobre formar pessoas. Como que pessoas? Uma pessoa boa, um bom filho, então ele vai dizendo, vai ser um bom cidadão brasileiro. E se vai ser um bom cidadão brasileiro, vai ser um bom cidadão para o mundo. Então ele diz, criem filhos que tenham um bom destino, que sejam muito felizes, claro, e que contribuam para o desenvolvimento do mundo. Olha que lindo, né? Então a gente pode ver que esse vencer na vida aqui, ele está expressar a própria vida de Deus. Aqui e agora, né? Através da manifestação da sua individualidade, da personalidade, do talento, sobretudo, né? É direcionado para o ser útil. Quando ele diz que seja bom cidadão, né? Uma boa pessoa para o mundo, que tenha um destino, que contribua para o desenvolvimento, quer dizer, que tenha expresse esse sentimento e transforme em ação, né, esse ser útil. Olha que bonito. Então, cultivar a personalidade e o talento para vencer na vida, né, significa aplicar de forma correta a educação da vida. A educação da vida preconizada pela Seichonoye. Gente, mas preletora, que vem a ser, né, a educação da vida? Vamos lá. Então, o mestre continua e está falando na página 263 aqui do livro. Dependendo de da educação que ela possa receber, se a educação ser correta ou não, pode surgir disparidades tão grandes como as existentes entre o céu e a terra. Além disso, uma educação correta não se limita à educação recebida na escola. Também não é educação recebida em cursos particulares, não se trata da instrução formal. A educação verdadeira consiste na forma correta de contemplar a natureza humana e extrair, né, e treinar essa natureza humana. Não se diz, ele vai aprofundando, não se diz respeito ao aspecto externo da educação. Sem dúvida alguma, ele fala, não significa deixar o educando viver sem nenhuma interferência, nem significa satisfazer todas as suas vontades, nem repreendê-lo. Pode-se dizer que consiste em verdadeiramente acreditar no ser humano, reverenciar, elogiar, treinar e disciplinar a natureza divina, a natureza búdica que existe intrinsecamente nele. Gente, então
a educação da vida é maravilhosa, né? Ela vai quebrando este paradigma. Eu vou pedir licença para usar aqui mais um livro com vocês, Educação da Vida, um Tesouro Valioso, do professor Yoshihiko Iwasaka, e para a gente aprofundar um pouco melhor no que vem a ser a educação da vida da Seicho Noye. Justamente esse tópico na página 30, logo no início desse livro. Então ele diz, a educação da vida não visa melhorar a criança, então nem moldá-la por meio de determinadas técnicas, mas visa manifestar a natureza divina do Filho de Deus, que existe em seu interior, como a gente viu no livro aqui. Procura fazer com que a criança se conscientize desta verdade e exteriorize a sua natureza original que está alojada em seu âmago. A verdadeira educação visa, portanto, estimular a exteriorização das qualidades, ao contrário de alguns métodos educacionais que vão impondo isso de fora para dentro. E aí aqui ele mesmo pergunta o que provavelmente você deve estar se perguntando agora, ou se não se perguntou ainda, eu já me perguntei um dia, talvez você também tenha feito isso. E como que a gente faz isso, né? Como que faz com que essa natureza divina se manifeste? Então o autor continua. Contemplando a sua imagem verdadeira. Como assim? Que imagem verdadeira? Essa essência de ser filho de Deus. Eu sou filho de Deus, possuidor de capacidade infinita, de natureza, né? Essa natureza divina. Então, isso é contemplar a sua imagem verdadeira. Então, ele diz, continuando aqui, né, na página 30, o professor Iwasaka vai dizendo, educar contemplando apenas a imagem verdadeira é a base fundamental para que ela se manifeste na criança. E vai passando para a gente os passos. Em primeiro lugar, ver as crianças com os olhos da mente, reconhecendo somente a existência da criação absoluta e perfeita, com o pensamento e o sentimento que reconhece a criação de Deus. Então ele diz, visualize somente o bem impecável da criança que existe no mundo de Deus. Essa contemplação, né, torna-se uma oração, né, porque aquilo que a gente vai visualizando vai sendo expressado ou vai se manifestando. Eu vou voltar aqui para o livro, ainda Educação da Vida, um Tesouro Valioso, na página 31. Então ele vai dizendo que nada melhor do que conseguir contemplar a criança sempre como bem absoluto. Esse bem que vem de Deus, né? Então, o fundamental, gente, veja bem, o fundamental da educação da vida é alcançar a visão de mundo segundo a qual Deus é a única existência. Vou repetir o que o autor está dizendo aqui com essas palavras, né? Que é um pilar do ensinamento da Seicho Noye e é o que sustenta a visão da educação, né? Da educação da vida. Então é fundamental na educação da vida alcançar a visão de mundo segundo a qual Deus é a única existência e, consequentemente, negar o mal, né? Negar o fenômeno aparente e afirmar o bem. Então, só existe Deus e o bem. E ele continua aqui para a gente, ainda bem, né? Para que a gente possa pôr em prática. Em segundo lugar, a educação da vida emprega o poder da palavra. As palavras de amor e de elogio constituem uma força poderosa que fazem manifestar o bem. Então, é como a gente utiliza esta palavra para exteriorizar aquilo que já está dentro. Aquele talento. Então, não é com críticas, não é com briga. Claro, a gente tem que orientar, né, o que não está muito bom. Mas é importante que a gente afirme
aquilo que está bom, que a gente elogie, reconheça verdadeiramente e elogie. Para que a criança, para que o jovem saiba, né, o caminho que ele tem que seguir. Então, por isso, voltando aqui, educação é o poder da palavra. Palavras de amor, de elogio, constituem essa força poderosa que vai fazer manifestar o bem, né? Manifestar a individualidade, o talento, a personalidade. E aí, continuando. Em terceiro lugar, mais uma. Deve-se levar em conta a fisionomia, as atitudes e a atmosfera ambiental como elementos que atuam fortemente na educação. Então não adianta a gente, às vezes, proferir uma palavra, não, tá ótimo. Ai, querer, né, mostrar que aqui o ambiente é ótimo, se não vibra esse sentimento de harmonia, de amor. Então começa com aquilo, com a nossa atmosfera, com aquilo que a gente vibra. Isso vai estar expresso nas nossas atitudes do dia a dia, vai estar na nossa fisionomia, vai estar, né? Se não está bom, você vai estar com uma cara feliz, vai estar expresso ali. Então, é importante que a gente reflita sobre isso também, no sentido de cultivar, de orientar. Como é que está? Dá uma olhadinha aí agora. Como está seu rosto? Como está seu semblante? Está sereno? Está sorridente? Ou está sisudo? Está preocupado? Né? Então, uma vez eu estava bem assim mesmo, né? E a minha filha chegou e falou assim, o que foi? Eu, nada. Só que eu estava prestando atenção, tentando resolver uma coisa, né? E ela fez assim, pequenininha. O que ela quis dizer com isso? Como nada, né, mãe? Tá na sua cara que não é nada. Então, gente, dá uma olhada, avalia que atmosfera, o que a gente está passando, né? Para a criança, para o jovem, para as pessoas que convivem conosco, tá? Então, esse é o terceiro lugar. Então, tanto a fisionomia, a atitude, a atmosfera, muitas vezes ela não foi expressada na nossa fala, mas refletem a visão que a gente tem, o que a gente está sentindo e, mais profundamente, né, refletem a visão que a gente tem da educação, de mundo, né, que vai exercendo esse poder sobre essa relação, né, do educador com o seu educando. E aqui ainda, então, fechando, né, quase como se fosse um quarto lugar, mas o professor Iwasaka afirma aqui para a gente, fica a reflexão, né? Quem acredita em Deus e na sua capacidade de criação, deve recorrer à natureza perfeita da criança. Deus é perfeito, então as crianças que são suas criações, ou o ser humano, né, gente, que é sua criação, são perfeitas também, pois da perfeição não nasce imperfeição. Né? Então, quem pensa que a criança tem um problema, que o jovem tem um problema, olha que profundo isso aqui. Quem pensa que a criança, né, eu vou chamar aqui de que o educando, está com problemas, está ofendendo a Deus. Como ninguém duvida da capacidade de Deus, todas as crianças têm capacidade, todas são boas. E este ponto de vista deve ser o conceito número 1 dos educadores. Puxãozinho de orelha para nós, né? Se os pais ou educadores estiverem enxergando algum problema na criança, isso demonstra de que não estão conseguindo contemplar a natureza divina perfeita. Não conseguem visualizar a imagem perfeita porque a lente da sua visão é que está embaçada, né? Procurando ali, então, endireitar a criança, como alguns conceitos educacionais que a gente teve no passado, né? Então, é claro que a educação visa, né, melhorar, mas aqui ele está quebrando esse paradigma, né, e dizendo para nós, olha, o educador que imagina que a criança é má, torna-se prisioneiro da própria imaginação. Quanto mais se esforça, então vamos pensar na performance ali, né?
Ai, tá ruim, tá péssimo. Quanto mais se esforça naquilo que está fazendo, então, ele diz aqui, mais fixa a criança problemática. Porque ele vai introjetando aquilo, eu não consigo, então consigo, e vai encobrindo, né, o seu talento e a sua personalidade. Então é importante que desde o início a gente olhe para a gente mesmo, né, e acredite na imagem verdadeira. Acredite na capacidade do Filho de Deus perfeito. Pense em você mesmo agora. Faz aqui comigo essa reflexão. Você se sente filho de Deus? É preciso que você se reconheça primeiramente como filho de Deus. Se reconheça, né, possuidor desta capacidade infinita, desses atributos de Deus. Porque à medida que a gente vai se reconhecendo como filho de Deus, quando a gente olha para o outro, a gente reconhece o Filho de Deus no outro. Então, a educação da vida, né, é um convite para que a gente pratique o ensinamento. Primeiro, na gente mesmo. Mudando, né, às vezes, alguma visão que a gente tem a respeito da gente, a respeito do próximo, né? Para que a gente consiga visualizar isso no outro. Por isso que a gente fala tanto da prática da meditação Shinsokan, que é a meditação onde a gente contempla Deus, mas não é Deus fora, né? É Deus dentro do nosso interior. A gente sente essa unidade com Deus. Então é importante, né, que a gente pratique com assiduidade. Se você está chegando por aqui agora, nunca viu, aqui no nosso canal do YouTube tem uma série de vídeos, né, sobre meditação Shinsokan, e você certamente, você que já está conosco há um bom tempo, certamente já pratica. Então, é o caminho para que a gente comece, né, a pôr em prática a educação da vida. É sentir esta unidade com Deus, sentir a nossa própria imagem verdadeira, para que a hora que eu visualize a criança, né, eu também perceba, ou o jovem, ou a pessoa que estiver à minha volta, sinta a imagem verdadeira, reconheça a imagem verdadeira. E aí, observando no comportamento aquilo que pode ser elogiado, para direcioná-lo, né? Corrigindo quando tem que corrigir, mas voltando sempre a elogiar e a mostrar que você acredita na capacidade. Esse é o caminho. Então, vamos lá. Deixa eu continuar aqui no livro Desperte o Talento das Crianças. Acho bastante interessante que também tem uns pontos que que me chamaram a atenção, que é sobre aquilo que a gente, ao observar o talento, vou voltar aqui um pouquinho, né? Da gente pensar na genialidade. E se a gente está falando de manifestar a imagem verdadeira, é manifestar a genialidade, o gênio que tem dentro de cada um de nós. Mas aqui, então, ela diz, na página 266, já no livro Desperte o Talento das Crianças, o significado da palavra gênio. Então, ela vai afirmando, para Seicho no Ie tem um significado um pouquinho diferente do que é conhecido comumente, né? Então, ele diz, não tem sentido ser uma pessoa superdotada no conhecimento de determinada matéria, né? Ou designado antes, né? Ou que seja só referido a alguém que tem um destaque, como o que a gente estava conversando aqui agora, né? Falando da esportista, mas aqui ele diz assim, designa antes o sublime talento que cada pessoa recebeu exclusivamente do céu, ou seja, de Deus, o que torna única no universo. Isto quer dizer que encontramos em qualquer cidade do mundo uma infinidade de gênios.
Então ela fala, empenhe-se em reconhecer essa genialidade, para que aquele talento, né, para que a personalidade da criança se expresse e vá neste sentido. Deixa eu compartilhar aqui com vocês alguns pontos que então ela traz no livro como pontos básicos para que isso aconteça. Então ela diz, vejamos somente a maravilhosa luz do Filho de Deus. Ou seja, a sua imagem verdadeira, né? O desenvolvimento da criança depende da maneira como a vemos. É importante elogiar a criança, procurar ver nela a imagem verdadeira, que é a sua essência, e não aquilo que está manifestado. Ou seja, o que é o que está manifestado, gente? É um comportamento, é aquilo que a gente vê, é o resultado de uma prova, é o resultado, é o que ela está falando ou fazendo naquele momento. Então, aqui é um convite para a gente ver além do que está expressado, do que está manifestado, e ver e reconhecer a imagem verdadeira, e aí sim reconhecer e elogiar o que ela tem, né? Aí para as mamães, vai falando aqui, sejamos a mãe mais feliz do mundo, mas sejamos o pai mais feliz do mundo, a pessoa mais feliz do mundo, quer dizer, vibremos a alegria de Deus. Daí diz assim, né? Que todo mundo quando vibra isso, né? A gente consegue transmitir essa alegria. E aqui fica a sugestão para que a gente pratique, ela diz, né? A prática do autoelogio e da autorreverência, reconhecendo-se como filho de Deus. 3. Eduquemos os filhos com toda a seriedade. Então, aí aqui a seriedade que ela diz é, devemos elogiar os pontos a ser elogiados, então, elogiar os filhos, dirigindo-lhes palavras de incentivo. Você é uma pessoa benéfica ao mundo, ou você é uma pessoa útil, né, ao mundo. Deve procurar reconhecer seus pontos positivos, por mínimos que sejam. Né? Aí, continuando, 4º ponto, agradecer incondicionalmente aos filhos. Né? Agradecer, então ela fala, criança, aí eu vou dizer filhos, educandos, de repente tem um professor aqui, agradeça a seus alunos, agradeça a seus pais, mas aqui ela está se referindo aos filhos. A criança não se desenvolve por meio de sermões. Só tê-lo em minha companhia já me sinto feliz. É a sugestão aqui. Então, com esse sentimento, envolver a criança com carinho, amor e confiança. Olha que bonito. 5º tópico, evitemos comparações com irmãos ou com amigos. Aí, rosa é rosa, cravo é cravo, cada flor floresce em épocas diferentes. Aguarde com paciência e confiança o florescer de cada filho. E incentive a criança a fazer tudo sozinha, mostrando que ela é capaz. Devemos tomar muito cuidado para não proteger a criança em excesso. Então, claro, a gente tem que dar, né, tarefas adequadas para a criança, para aquela faixa etária, mas incentivá-la, não proteger demais, para que o talento, para que ela possa se expressar. Isso está na página 266, 267 do livro Desperte Seu Talento. Para que a gente, convido para que vocês leiam tudo na íntegra, né? E eu vou trazer ainda deste capítulo, compartilhar aqui com vocês, um relato de uma senhora, né, que participava das reuniões dos estudos para mães, na Seitonoye aqui no Brasil, através da Associação Pomba Branca, a gente tem reuniões de mães. Então, se você é mamãe, está se interessando sobre esses estudos, né, para compartilhar, para estudar, procure uma associação local, né, se informe sobre as reuniões de mães, para que você participe também. E temos inúmeras reuniões da Seitonoye, então você pode participar, né, daquela que melhor lhe convier, com horário, com endereço, enfim. Depois
fica o convite. Mas eu vou compartilhar com vocês, então, aqui o relato que está publicado no livro de uma senhora que participava dessas reuniões e ela apresentou este relato lá. E ela diz assim, é o nome do relato: O que aprendi com o vestibular dos meus filhos? Então ela diz que tem 2 filhos maravilhosos, tem um marido maravilhoso e que os meninos seguiam, né? Sempre, nunca deram trabalho e seguiam maravilhosamente pelo curso universitário, pela escola, né? Até o ingresso ao curso aqui chamado colegial, nosso ensino médio, né? Atualmente, e ao curso universitário. Então ela afirma assim: aprendi com todas as experiências da vida, que todas as experiências da vida são lições para o nosso aprimoramento espiritual. Então ela vai dizendo aqui, vou resumir, tá, gente? Que ela foi acumulando preciosas experiências da vida, educando seus 2 filhos. E quando eu tomei, aqui a autora, né? Tomei consciência de que tenho uma missão a desempenhar nesta vida, agradeço sinceramente a cada fenômeno que surge à minha frente e sinto uma alegria inigualável por ter tido a oportunidade de conhecer este ensinamento. Há 6 anos, na época que o meu filho mais velho foi ingressar no curso colegial, nosso ensino médio atual, né? Ele foi aprovado nos exames de seleção de um colégio particular que era o seu preferido. Ele tinha sido um aluno brilhante no curso até então, né? Ocupou cargo de vice-presidente do Grêmio Estudantil, sempre foi muito vivaz e alegre, era alvo de expectativa dos professores. E ele conseguiu, então, ingressar, né, nesse curso, nessa escola que ele queria. Aí a mãe diz assim: entretanto, eu achei melhor para o seu futuro que ele cursasse um colégio público, ignorando, né, o desejo do meu filho. E acabei forçando-o a desistir do colégio que ele queria. Além disso, eu agia estupidamente, pois vivia coagindo meu filho a estudar mais, a esforçar-se bastante, estabelecendo comparações com outras pessoas, fazendo-o sentir-se como atolado em areia movediça. Olha que profundo uma mãe reconhecer isso, né? E aí ela continua: meu filho, que tem um coração dócil, tentou esforçar-se ao máximo para corresponder às minhas expectativas e me satisfez por um tempo. No entanto, o estudo sem um objetivo fixo foi se tornando cada vez mais desinteressante para ele e ele não conseguia se adaptar na escola. Nesse interim, sofreu um acidente de trânsito e, a partir de então, perdeu completamente o ânimo. Sua vida era um sofrimento. Não encontrava alegria em nada. Olha que triste, né? Aí ela diz que olhou um desenho que ele havia feito, que ele gostava muito de desenhar, né? Ela guardava alguns desenhos que ele fazia. E ela diz que, observando esse desenho, feito por tinta a óleo, né? Ela diz que era um desenho sombrio, triste, que transmitia esse peso, né? E aí ela comparou com desenhos que ele tinha produzido anteriormente, né? Desde criancinha, e dizia que tinha uma vivacidade e colorido alegre, né? Então, só que aquela vivacidade, aquele colorido dos desenhos antigos tinham desaparecido e por completo. E aí ela percebeu, né, que era um reflexo do que ele, que era um menino vivaz, alegre, estava naquele momento triste e sombrio. Olha que profundo uma mãe perceber isso, né? Então ela diz: senti o retrato do seu coração, cheio de sofrimento e de angústia à procura de luz. Percebi todo o meu erro por tê-lo conduzido a tal situação. E desde então, procurei participar das reuniões de estudos para mães da Associação Pomba Branca e colocar em prática o ensinamento. Então ela diz, embora eu esperava... E aí ela diz que ao praticar, né, o ensinamento, a meditação, estudar,
ela foi lembrando, né, de quando ele nasceu, da alegria dela quando ouviu o primeiro choro dele, a felicidade que ela sentiu. Ela diz que aquela emoção do nascimento dele era o verdadeiro sentimento maternal, que só desejava a felicidade do filho. E aí ele percebeu assim. No entanto, à medida que ele foi crescendo, eu fui sendo influenciada pelos acontecimentos fenomênicos, ignorando a vontade dele, sem ao menos dar ouvido às opiniões. Passei a controlá-lo apenas com meu egoísmo. Comecei a refletir profundamente e a me indagar se estava sendo uma mãe que realmente ama seu filho. Aí ela diz, né? Comecei a estudar a educação da vida. A palavra dos orientadores me comoviam muito, pois ensinando a verdade por meio, né, desses casos, ela percebeu que ela tinha errado, né? Olha que, e se arrependeu profundamente. Então ela falou, passei a ver meu filho como filho de Deus, reverenciando sua imagem verdadeira. E fui escrevendo um diário só de palavras de amor e elogio. Logo percebi uma mudança da minha mente, e que essa mudança da minha mente tinha se refletido no meu filho. Ele foi retomando pouco a pouco a sua alegria anterior. Isso foi me deixando muito feliz e me estimulou a me esforçar cada vez mais para desenvolver a minha alma. Assim fui orientada por meio do meu filho. Senti nisso uma alegria indescritível, impossível de sentir quando ficamos à mercê dos acontecimentos fenomênicos. Olha que mudança, né, que essa mãe fez, essa reflexão, pôs em prática, mudou a forma como ela se relacionava com o filho, e aí vejam o que aconteceu. Meu filho acabou entrando na faculdade com um atraso de 1 ano, mas seguiu o curso na universidade que ele queria. E aí ela diz, 1 ano depois viajou sozinho para a Coreia, onde permaneceu por 1 mês. Mais tarde relatou sobre as diferenças entre o Japão e a Coreia, está muito contente e animado com a vida universitária e por meio dos intercâmbios estudantis aprimora cada vez mais seus conhecimentos. Então, quando ela escutou ele comentando, né? Para mim, a experiência de ter perdido 1 ano antes de entrar na faculdade está sendo algo muito positivo agora. Diz que apagou-se dentro dela qualquer sentimento de culpa que ela guardava no coração e ela agradeceu por completo, né, esse filho que foi um instrumento dela ter se diplomado com uma grande lição na vida. Posteriormente, para finalizar aqui o relato dessa mãe, ela diz, chegou a vez do meu segundo filho prestar exames de seleção para ingressar no curso, né, colegial. E eu recebi mais uma tarefa, como se Deus estivesse me testando. No entanto, não tive mais nenhum temor. Entreguei tudo a Deus, reverenciando meu filho como um filho de Deus. E assim transcorreu tudo da melhor maneira. Olha que lindo, né? Este relato que está no capítulo, termina na página 278, da transformação, ou melhor, da expressão, né, da individualidade desta mãe, mas também de cada um dos seus filhos. Que quando a gente permite, né, que cada individualidade se expresse, é que acontece a verdadeira felicidade. Então, esta é a verdadeira anseio da educação da vida, né? Que cada um, através do seu talento, né, expresse a vida de Deus que está dentro de si. Então, não é aquilo que é melhor para mim como mãe ou como educadora, aquilo que, né, que às vezes a gente julga e acha que é melhor para o outro, mas como a gente ouviu aqui, enfatizado por esse relato, e tantos outros que a gente ouve, né, da alegria que é quando cada um expressa aquilo, que tem a liberdade, né, de expressar a sua própria individualidade. Então, esse é o cultivo dessa personalidade, desse talento, né, no nosso educando, no nosso filho, nos nossos filhos, nas pessoas que nos cercam, está no respeito, né, e no reconhecimento
da natureza divina que está dentro de cada um de nós. Então, minha gente, estamos aqui terminando um estudo, na verdade, quando ele se inicia, que é quando a gente tem que olhar para nós mesmos e começar a praticar. Pratique o ensinamento, né? Nos acompanhem aqui no nosso canal no YouTube, nas nossas redes sociais, mas procure uma associação local, um núcleo da Seicho-no-ie perto de você, para que você frequente, participe, troque experiências, participe, quem sabe, da reunião de mães, para as mamães que estão aqui conosco, para ir colocando o ensinamento em prática, que aí a gente vai, com certeza, né, aplicando a educação da vida, primeiro em nós mesmos, né, nos reverenciando como os filhos de Deus e reverenciando as pessoas que estão à nossa volta. Tá? Participem também, gente, fica aqui um convite, dos seminários nas academias de treinamento espiritual da Seicho-no-ie do Brasil. Lá no seminário a gente imerge, né, nesse universo do ensinamento, nas orações, nas práticas religiosas e no estudo. Inclusive, vou convidá-los para o nosso seminário promovido pela Superintendência dos Educadores, seminário de treinamento espiritual para educadores, que vai acontecer na Academia Sul-Americana de Treinamento Espiritual da Seicho-no-ie do Brasil, aqui em Ibiúna, São Paulo, tanta emoção, esqueci, em Ibiúna, São Paulo, de 7 a 11 de janeiro, tá? Com o tema Desafios da Educação. Então, à luz da educação da vida, à luz da educação da vida, vamos estudar, praticar o ensinamento, né? E refletir sobre esses temas tão importantes. Fica aqui esse convite, e para que, ao longo do ano, você se permita participar de um seminário nas academias da Seicho-no-ie. Tenho certeza, né, que vai ser um bálsamo na sua vida, para que você exteriorize cada vez mais a sua natureza divina, reconheça a sua imagem verdadeira. Com certeza vai reconhecer a natureza verdadeira, né, daquele que está próximo de você. Bem, se esse conteúdo fez sentido para você, curta aqui o nosso vídeo, compartilhe com aquela pessoa que você acredita, né, que gostaria ou que precisaria ter ouvido um pouquinho disso. Compartilhe no final e nos acompanhe para que estejamos juntos em novos estudos, novas oportunidades. Até breve, gente. Muito obrigada. Vivemos tempos de rápidas transformações. A educação já não é apenas transmitir conteúdos, mas despertar a vida e o potencial infinito presente em cada ser humano. Ser educador é mais do que ensinar, é inspirar, acolher, orientar, é caminhar junto. É ser farol de esperança em um mundo de tantas incertezas. No Seminário de Treinamento Espiritual para Educadores, vamos refletir juntos sobre como viver a educação da vida em meio aos desafios atuais. Como lidar com o impacto das redes sociais? Como cuidar da saúde emocional e física do educador? Qual o papel da inteligência artificial na atualidade? Esses e outros temas serão iluminados pela verdade da vida. De 7 a 11 de janeiro de 2026, a Academia de Treinamento Espiritual da Seicho-no-ie de Ibiúna, São Paulo, abrirá suas portas para dias de estudo, vivência e profunda renovação interior. Um espaço de acolhimento, espiritualidade e aprendizado, onde educadores de todo o Brasil se encontrarão para crescer juntos. Você, educador, é chamado a ser protagonista da construção de uma nova civilização, mais humana, espiritual e conectada à vida. Venha fortalecer sua missão de ensinar com amor, sabedoria e alegria. Participe do Seminário para Educadores, Educação da Vida e os Desafios da Atualidade, de 7 a 11 de janeiro de 2026, na Academia de Ibiúna. Para mais informações, acesse sni.org.br/educadores ou entre em contato pelo telefone 011 50 14 22 53. Esperamos por você. Muito obrigada!